Hoje vamos falar de um caso que para muitos não era de apenas um homem, e sim de um monstro, que aterrorizou não apenas uma cidade, mas duas cidades. José Henrique Silva Damasceno, conhecido como Zé Bituca Damasceno, fez crimes horríveis, perturbadores, acabou com famílias e acabou virando também lenda urbana entre os cidadãos dessa região. Se prepare que hoje é a estreia do quadro False Crime. José Henrique Silva Damasceno, ou Zé Bituca Damasceno, como era conhecido entre familiares, amigos, colegas de trabalho, nasceu em Crixás, município do interior da cidade de Goiás, em 1958. Mas a história de Zé Bituca Damasceno se tornaria trágica, cruel, não para ele, mas sim para a vida de famílias e de suas vítimas, no ano de 1988. Zé Bituca, na época, tinha 30 anos de idade, trabalhava em uma fazenda grande, com mais de 100 hectares, a cerca de 4 quilômetros de sua cidade natal, Crixás. Todos os dias, Zé Bituca pegava sua bicicleta, colocava sua enxada nas costas e ia até a fazenda trabalhar. Zé Bituca chegava a fumar mais de uma carteira de cigarro por dia. Por conta disso, claro, recebeu o seu nome, além de ficar mordendo, quase que comendo os seus cigarros, não só depois de fumá-los, mas também durante o fumo. Na fazenda onde trabalhava, a Limo Prado, que tinha como dono Alberto Estáquio Prado, que também, além de fazendas, era dono de supermercados, tanto em Crixás quanto na cidade ao lado de Crixás, Goianésia, Zé Bituca fazia de tudo, como um caseiro, na verdade ajudando outros funcionários da grande fazenda. Ele capinava lote e tocava o gado com frequência. Zé Bituca, nessa altura, trabalhava na Limo Prado, a fazenda, há cerca de 3 anos. Zé Bituca tinha uma relação de amizade e muitos conflitos com Heraldo Borges Pereira, o principal caseiro da fazenda Limo Prado. Zé Bituca e Heraldo tinham como rotina, hobby, depois de um longo dia de trabalho, irem até a cidade de Crixás e frequentarem o bar de pesca e lanches que ficava no centro da cidade, tinha como dona Zélia Barbosa. A proposta de Zélia para o bar era que o estabelecimento ficasse apenas até a meia-noite. Heraldo e Zé Bituca geralmente insistiam bastante além desse horário e precisavam com certa frequência serem expulsos do estabelecimento. Além dessas brigas, discussões por conta do horário limite do bar, Zélia também cobrava com frequência tanto Heraldo quanto Zé Bituca em relação a dívidas não pagas, bebidas que foram sendo penduradas um dia após o outro e que acumularam grandes quantias de dinheiro. Ainda segundo testemunhas que também frequentavam o bar na mesma época, Zé Bituca e Heraldo discutiam frequentemente, jogando a dívida um para o outro. E essa discussão não era apenas verbal, o conflito também ia para agressões físicas e os dois saíam machucados dessas discussões. Quando parte dessa dívida era paga por um dos dois, Zélia sempre abria novas exceções para que a dupla continuasse frequentando o lugar. Zé Bituca era conhecido pela comunidade por seu temperamento explosivo. Grande prova disso é que Zé Bituca chegou a ser casado com Dalva Santos Souza e ela, por diversas vezes, chegou a denunciar o marido por agressão física. Em uma das ocasiões, Dalva estava grávida e chegou a perder o filho que esperava de Zé Bituca. O relacionamento entre Zé Bituca e Dalva durou apenas 2 anos ao todo, quando Dalva pediu o divórcio. A
partir de então, Zé Bituca passou a morar com a sua mãe, Geralda Silva Damasceno, de 63 anos. Os vizinhos sempre relataram discussões entre Zé Bituca Damasceno e a mãe, principalmente na parte da noite. A voz mais alterada sempre era de Zé Bituca, que quase sempre, embriagado, xingava a mãe dos mais terríveis nomes. E foi no dia 13 de abril de 1988 que Zé Bituca Damasceno cometeria o seu primeiro e muito cruel assassinato. Após mais um dia exaustivo de muito trabalho, Zé Bituca e Heraldo estavam capinando parte do lote da fazenda Limo Prado, quando o Bituca chegou a sugerir ao amigo Heraldo que os dois, como de costume, fossem até o bar de Zélia Barbosa. Heraldo disse que se sentia incomodado, envergonhado, porque ambos estariam devendo uma quantia considerável para a dona do estabelecimento. E Heraldo disse que se sentia desconfortável e envergonhado por toda aquela situação. Foi aí que Zé Bituca começou a questionar, disse que não havia sentido naquelas questões, que sempre as contas, mesmo que demorassem, eram pagas. Heraldo disse que a maioria das vezes ele, Heraldo, pagava essas dívidas e foi aí que uma grave discussão começou. Só que dessa vez a situação se agravaria muito mais. Zé Bituca, nessa ocasião, estava trabalhando com uma enxada e de cabeça quente, depois de muita discussão, resolveu usar essa enxada na perna esquerda de Heraldo. A enxada pegou na canela e quase decepou metade da perna por inteiro. Heraldo ficou gritando de dor, o sangue se espalhava por todo canto. É a partir daí que Zé Bituca Damasceno decidiu arrastar o colega até um casebre mais abandonado da fazenda, onde eles acumulavam certos entulhos. Lá, Zé Bituca usou uma grossa corda para amarrar os pulsos de Heraldo, esticando os seus braços até que ele ficasse suspendido no cômodo. Enquanto o Heraldo perdia muito sangue, Zé Bituca, pelos próximos minutos, acendeu pelo menos 5 cigarros. Como se a crueldade não bastasse, Zé Bituca passou o seu cigarro ainda aceso em vários pontos do corpo de Heraldo. Ele ia fumando, engolia a bituca, acendia um novo cigarro e, enquanto fumava, intercalava na maldade de deixar marcas de queimadura de cigarro pelo corpo do colega Heraldo. Segundo a perícia da polícia, que acharia o corpo de Heraldo no dia seguinte, já sem vida, ele teria sobrevivido após o início do ataque por cerca de pouco mais de 1 hora, durante todo esse tempo tendo o corpo queimado pelas bitucas de cigarro, e teria morrido pela perda de sangue. Ainda na noite do dia 13 de abril, após o assassinato de Heraldo, Zé Bituca teria pegado a sua bicicleta e teria ido até o bar de Zélia Barbosa. Zélia, cansada de abrir exceções para Zé Bituca e Heraldo e já acumulada em dívidas, decidiu expulsar Zé Bituca, que se recusou a sair do estabelecimento, mas Zélia, com a ajuda de outros frequentadores, acabou expulsando Zé Bituca dali. Era 00:40 daquela mesma noite. Zé Bituca estava à espreita. Esperou o último cliente de Zélia sair do local, assim como o seu assistente, o único funcionário que a ajudava no bar. Zé Bituca então entrou silenciosamente no estabelecimento, pegou uma garrafa de pinga e acertou a cabeça de Zélia, que acabou caindo na mesma hora. Segundo a perícia, Zélia foi abusada por Zé Bituca, que depois resolveu queimar parte do seu corpo com as próprias bebidas do estabelecimento. E assim como fez com Heraldo, Zé Bituca também deixou mais de 30 marcas de cigarro espalhados pelo corpo de Zélia Barbosa. O corpo de Zélia Barbosa foi também encontrado pela polícia no dia seguinte, mais precisamente à tarde, pelo auxiliar que a ajudava lá no bar. Zélia Barbosa deixou 3 filhos, um de 5, outro de 9 e outra de 17 anos de idade.
Zé Bituca foi avistado pela última vez em Crixás naquela mesma madrugada. Era cerca de 4h30 da manhã, quando sua mãe disse que o ouviu entrando em casa. Pegou algumas roupas, colocou num saco velho e saiu na sua bicicleta sem falar nada. Aquela seria a última vez que Geralda Damasceno veria o filho. Os próximos meses foram então de investigação, de caçada a Zé Bituca Damasceno. Carlos Oliveira Machado, delegado da cidade de Goianésia, vizinha da cidade de Crixás, foi o responsável por essa investigação, por essa caçada ao suspeito Zé Bituca Damasceno. Segundo o delegado, várias testemunhas disseram avistar um homem parecido com Zé Bituca nas redondezas de Goianésia, nas matas e em alguns momentos no centro da cidade, mas a polícia, no decorrer desse tempo, não tinha certeza que se tratava de Zé Bituca Damasceno. Durante esse tempo também, o nome do suspeito era mencionado pelas cidades de Crixás e Goianésia o tempo todo. A sua história teria virado uma lenda urbana. As pessoas ficavam com medo de sair na rua desacompanhadas e o pavor pelo assassino que, antes de matar as suas vítimas, queimava o corpo delas com um cigarro era cada vez mais intenso. Foi até que no dia 12 de julho de 1988, em Goianésia, que Yolanda Ribeiro Lima, de 21 anos, que trabalhava nos supermercados Prado, desapareceu. Yolanda trabalhava como operadora de caixa e tinha dado à luz há apenas 6 meses a sua filha Mônica. Foram 6 dias angustiantes de buscas pela cidade de Goianésia e região. Centenas de pessoas se mobilizaram. Os familiares de Yolanda usaram os jornais e os programas de televisão para pedirem que qualquer informação sobre o paradeiro de Yolanda fosse informado imediatamente à polícia. Ao final do 6º dia de buscas, o pior aconteceu. Yolanda foi encontrada em uma casa abandonada na região oeste de Goianésia com mais de 40 perfurações no corpo, que foram causadas por um canivete. Além disso, Yolanda também apresentava sinais de abuso, mas o que mais chamou a atenção foram as dezenas de marcas de cigarro espalhadas pelo seu corpo. Seria essa morte mais uma obra de Zé Bituca Damasceno ou algum imitador da região? Carlos Machado, delegado responsável pelas investigações, decidiu reforçar as equipes de buscas pelo criminoso e alertou toda a região do perigo que estava solta. Ainda assim, nos meses seguintes, a polícia não teve sucesso na sua procura. Até no dia 3 de setembro de 1988, na região rural de Goianésia, a polícia encontrou na beira da mata, próximo a uma estrada de terra, um Ford Escort XR3. E a pouco mais de 1 quilômetro desse ponto, a polícia encontrou vários membros humanos espalhados pelo caminho. Os restos mortais encontrados seriam de Jéssica Caroline Macedo, de 18 anos, e Diego Luz Silva, de 22 anos. O casal, que também morava em Goianésia, se programava para casar no ano seguinte, mas infelizmente a morte foi ao encontro deles. A polícia chegou a encontrar o casal ainda com os últimos suspiros de vida, amarrados por uma corda grossa e um tronco de árvore. Zé Bituca Damasceno também estava na cena. Ele terminava de cortar com um facão o braço esquerdo de Diego. A polícia solicitou no momento que parasse, mas Zé Bituca Damasceno não parou em momento algum. O assassino, segundo o relato dos policiais envolvidos na operação, gritava nesse mesmo momento de que era a morte e que tinha finalmente chegado para separar aquele casal pedaço por pedaço. A polícia, para conter o assassino, disparou diversas vezes. Zé Bituca Damasceno acabou morrendo no local, ainda com um cigarro aceso em sua boca. Zé Bituca estava muito mais magro, com a barba por fazer, o bigode ainda maior, quase irreconhecível. Segundo as investigações locais, Zé Bituca Damasceno estaria morando na região rural, nas matas aos arredores de Goianésia. Algumas testemunhas, após o cadáver de Zé Bituca ter aparecido em jornais locais,
Afirmaram que viram aquele mesmo homem andando pelo centro da cidade com um chapéu de palha, cigarro na boca e pedindo dinheiro. Uma das testemunhas, que não quis se identificar, ainda falou que em um certo dia Zé Bituca pediu dinheiro para ela recusando, dizendo que não teria. Zé Bituca Damasceno, em resposta, engoliu o cigarro que estava fumando, ainda aceso, sorriu, a xingou e partiu em direção à mata. José Henrique Silva Damasceno, de 30 anos, morreu em setembro de 1988 e fez um total de 5 vítimas fatais. Mesmo após a sua morte, sua história, sua imagem ficou recorrente na cabeça dos moradores de Crixás, Goianésia e região. Os adolescentes, jovens que brincavam na rua, quando um homem de chapéu de palha e cigarro magro era avistado, sempre era chamado e tratado como o espírito de Zé Bituca Damasceno. O homem, ou o monstro, segundo várias pessoas, que um dia deixou marcas de cigarro em suas vítimas, mas que principalmente teria deixado marcas nas famílias, nos amigos e nos moradores das cidades de Crixás e Goianésia. Esse foi o primeiro caso de false crime. Aguarde que novas histórias, novos assassinos, novas tramas e novas vítimas estão vindo por aí. Eu aguardo vocês e te vejo em breve.